E uma notícia hoje que traz muita consternação para o Reino Unido e para o mundo inteiro é a morte do nosso ator Roger Moore. Eu chamo de nosso porque ele marcou muito a minha infância, marcou muito a minha adolescência. Foi o primeiro James Bond da minha vida, né? Não diria nem melhor nem pior, mas era o meu, né? Primeira vez que eu fui ao cinema para ver um 007, era ele, Roger Moore, que estava na tela. Enorme no seu gigantismo de talento também. O Roger Moore estava com 89 anos, sofria de câncer, né, Bianca? O comunicado foi feito pela família hoje de manhã. Bonitas as palavras dos filhos de Roger Moore em relação a ele. Me conte aí. Os 3 filhos divulgaram uma nota na conta de Roger Moore no Twitter. Eles contaram que o pai não resistiu a uma breve, mas valente luta contra um câncer, mas que ele se foi cercado de muito amor, um amor que eles disseram ser indescritível. O Roger Moore, ele nasceu em Londres, isso em 1927, ele combateu na Segunda Guerra Mundial, trabalhou como modelo, queria ser artista, e aí foi como ator, né, que ganhou realmente fama internacional, interpretou o agente secreto James Bond, isso depois de Sean Connery, que era um grande desafio, né? Ele acabou superando esse desafio com muito sucesso, com ironia e elegância. E a partir de 73, ele representou aí o espião em 7 filmes durante 12 anos. E para os brasileiros, ele deixou uma marca especial porque ele gravou aí no país, né, como James Bond. O filme foi 007 Contra o Foguete da Morte, de 1979. É considerado um dos mais ousados dessa franquia, dessa série. Incluiu aí uma aventura no espaço, cenas marcantes de combate no bondinho do Pão de Açúcar. O galã se despediu do personagem em 1985, aos 58 anos, e aí em 1991 ele passou a atuar como embaixador da boa vontade do Unicef. O Fundo das Nações Unidas para a Infância disse que a morte de Roger Moore deixou o mundo aí sem o seu principal, um dos seus principais campeões para as crianças. E seguindo aí o desejo do próprio ator, os filhos já avisaram que o funeral vai ser realizado em Mônaco. Maria, ele é britânico, né? Como eu disse, nasceu em Londres, mas ele morava num chalé em Crans-Montana, uma conhecida estação de esqui aqui na Suíça, mas também tinha uma casa em Mônaco, por isso essa ideia de ser enterrado por lá, de ter esse funeral lá em Mônaco, como os filhos disseram já que vão cumprir. Os filhos que também disseram, né, que o papel mais importante do Roger Moore era esse de grande benfeitor, né? Ele citou aí o Unicef, mas eu, por exemplo, acompanho o Roger Moore, acompanhava, por causa de grandes trabalhos solidários que ele fazia. Ele emprestava o seu rosto, a sua reputação, a ajudar muita gente, né? Então, acho que os filhos também tentaram lembrar esse lado. Que teria sido a maior realização dele teria sido essa, né? Dele ter sido embaixador da boa vontade, dele ter feito tanta caridade. Uhum. E se sabe, me deu um pouco uma certa nostalgia vendo. É interessante porque a gente sempre olha para as notícias junto com as outras notícias que chegam, né? Daquele dia. Então, por um lado, você vê uma vida plena, vivida inteiramente. A gente acabou de falar de pessoas muito jovens que morreram e aí, ao lado disso, a gente está falando de alguém que teve a oportunidade de viver plenamente, de fazer tanta coisa com a vida dele, né? Porque é quase virou um embaixador do bem, usou aquela fama para fazer coisas pelo mundo. E era um boa praça, né? Sempre tinha aquelas perguntas, como você fica chateado, que até hoje ficam te chamando de James Bond? Ele falou, mas por que eu ficaria? Isso é um prazer, é uma honra. Então, é uma qualidade, eu acho, de pessoa, né? É uma qualidade. E o James Bond dele tinha humor, né? Ele tinha uma leveza. Eu acho também que, pra gente, tem uma nostalgia de uma época que, volta e meia, a gente parece que ela está voltando, assim, a Guerra Fria, de vez em quando parece que vai voltar. E aí, talvez esteja fazendo falta um tipo de herói como esse, né? Aqui, ó, em relação a isso que você falou aqui, ó, Sandra, o mais divertido de todos os intérpretes do 007. Ele teve a dificílima função de suceder o Sean Connery. E aí, no começo, quando ele apareceu, começaram até a dizer que ele estava pintando com muita força, e pode até ser o lado mais de humor, porque era outra personalidade que cada um faz o James Bond, né? Claro. Que quer. Mas, sem dúvida, esse lado foi lembrado. Tem aqui, o Otávio,
muita gente falando, ai que triste, tanta gente bacana indo para o andar de cima, grande James Bond, o mais longevo, né, dos James Bonds. Aqui está o César dizendo, depois do Sean Connery, o melhor James Bond. Me lembro, né? Eu me lembro ainda hoje, eu indo ver pela primeira vez, meu primeiro James Bond no cinema era For Your Eyes Only. Somente para os seus olhos. Com certeza. E ganhou o Oscar de melhor canção. Por favor, o que era aquela aquela trilha? música. For Your Eyes Only. E era bom porque era muita cascata, né? Isso que era gostoso do 007. Ele fazia cascata com a pose, assim, um ar solene, né? As mentiras. Passou ali no telão o bondinho, que foi inesquecível. O vilão tinha um dente de aço e cortava, assim, o aço do bondinho. E a luta era essa, porque ele metia o dente lá e ia cortar o aço de... Olha, eu falei que ele foi o mais longevo entre os James Bond, né? Ele ficou 12 anos à frente desse papel. E você vê aí em dias, né? O Roger Moore, depois o Daniel Craig, em matéria de tempo corrido, né? Um dia mais que o Pierce Brosnan. Né? Ganhou por um dia do Pierce Brosnan, né? Por enquanto, né? Quem sabe o Daniel Craig ainda vai fazer um, né? Vai ressuscitar, já não sabe. Tem aí depois o Sean Connery, Timothy Dalton e o George, que é pouco citado, né? De vez em quando o Chechel traz isso aí. Eu quero que vocês me digam quem é o menos famoso e lembrado aí dos James Bond. Fica... Isso é 006, o George. Realmente. Aí o bondinho. O bondinho. Olha lá. Essa é ótima. Ia lá Muitas vidas, né? Sempre... Ainda foi o nosso James Bond, como eu dizia, né? Como bem lembrou a Bianca, esteve aqui no Brasil gravando essa célebre cena do bondinho. E é com ela que nós vamos para o intervalo. A nossa homenagem a Roger Moore, que morreu hoje com 89 anos.